Está no ar o Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com muita informação. E hoje nós estamos recebendo a doutora Valéria Bueno, farmacêutica renomada aqui em Formiga, e vamos falar sobre manipulação, esse crescimento gigante que vem na área da manipulação. Aqui no Brasil, segundo o Conselho Federal de Farmácias, são mais de 8 mil farmácias de manipulação ativas e um crescimento muito grande em busca desse formato, do uso de fitoterápicos, homeopáticos, florais e várias novidades que o mercado vem oferecendo para nós, doutora Valéria? Então, a Valéria, com mais de 30 anos de experiência, vai falar para nós aí sobre os benefícios, sobre os riscos e sobre o futuro dessas manipulações. Um prazer te receber aqui hoje. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Arielle. É um prazer muito grande poder vir aqui partilhar com vocês o meu dia a dia e realmente falar sobre uma coisa que eu amo e que há 35 anos. 35 anos? 35 anos em Formiga, que eu trabalho com manipulação e realmente sou apaixonada pelo que faço. A manipulação, ela abre portas, porque primeira coisa, o remédio manipulado, ele tem que ser manipulado por um profissional capacitado, treinado e que realmente tenha, aquele feeling de saber as dosagens, as apresentações que esse remédio pode trazer. E hoje, como você mesmo disse, no Brasil, nós somos pioneiros no mundo inteiro no número de farmácias de manipulação. E essa regulamentação diante da Anvisa é o que faz a gente ter esse sucesso todo. E a gente vê uma crescente muito grande dos pacientes, das pessoas buscando por coisas que diminuam custos, porque eu acho que tem uma questão nesse sentido também, financeiro. E assim, eu aqui dentro da área da saúde, a crescente pela busca de coisas mais naturais. A gente sabe que tem os alopáticos manipulados também, Temos. Mas eu acredito que tem uma crescente muito grande aí dos fitoterápicos. Os fitoterápicos, os suplementos, na realidade, prevenção de saúde. É isso hoje que, a partir da pandemia, mudou muito a conduta do paciente, que ele hoje busca não para esperar ficar doente, mas ele já vem de uma forma de prevenir. E isso foi aonde deu esse crescimento grande. E essa moda aí de fitoterapia, de vegano, de coisa muito mais saudável, não só na alimentação, reflete lá na manipulação. Valéria, explica para nós qual é a principal diferença aí entre uma medicação, um manipulado e um industrializado. A diferença maior é justamente aquilo que eu te falei. A manipulação exige um farmacêutico com experiência e que realmente esteja preparado para manipular aquele medicamento. Mas a maior diferença são as oportunidades que a manipulação dá da gente trabalhar com essas dosagens, que muitas das vezes a dosagem que o médico quer prescrever não tem na indústria. E nós temos essa opção de apresentação diferente e a dosagem. Tipo, vamos supor, a pessoa não consegue engolir uma cápsula. Nós temos opção de chocolate, nós temos opção de goma, de pirulito, um tanto de coisa. Uma criança que não consegue engolir um xarope lá que dá ânsia, a manipulação dá essa gama. Essas são as principais. E a gente vê muito hoje, eu falo que a manipulação, quem trabalha com ela e quem faz a prescrição também, tem que ter uma expertise e usar uma estratégia por trás daquilo. Porque a gente vê muito essa dificuldade, tanto da administração, tanto para a pessoa tomar, tem pessoas que realmente não conseguem engolir uma cápsula, mas a gente também vê uma questão sobre absorção desses medicamentos. E aí a gente precisa ser estratégico na hora de fazer uma prescrição, usando aí outras maneiras, porque quando a gente fala de manipulado, eu acho que remete muito à questão da cápsula, do comprimido, mas a gente tem vários outros veículos para fazer isso, Temos uma coisa hoje que você mesmo prescreve muito, são as cápsulas gastroresistentes.
Então isso aí faz uma diferença muito grande, ela passa direto no estômago, já vai ser absorvida lá no intestino. Então a maneira dela ser absorvida é muito diferente, o resultado que você vai ter na sua prescrição é muito mais eficiente. Por quê? Porque ele foi manipulado, como você disse, um excipiente que vai ter absorção, mas não adianta só o excipiente, o tipo de cápsula. Hoje a gente usa 90% da nossa manipulação cápsula incolor. Por quê? Justamente para fugir dos corantes, daquelas substâncias que podem trazer alergia e talvez comprometer o resultado da sua prescrição. Eu gosto muito dos polifilmes, né? Eu acho fantástico a gente fazer esse desvio de absorção, né? Não ter que passar tudo pela parte gástrica. Vamos começar pela mucosa. Então tem muitas formas de a gente trabalhar. Muito. A vitamina B12 hoje todo mundo usa o sublingual, né? Então todo mundo. Por quê? Porque é muito mais prático. E o que você acha que é a principal vantagem assim, em se trabalhar com os manipulados? Você já falou em relação dessa dose, né, de usar doses que sejam mais específicas. O que mais? O que mais você acha que tem trago as pessoas a buscarem, né, pela manipulação? Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo esses dias. Gardenal anticonvulsivante, todo mundo conhece. Né? Isso é uma coisa que a pessoa que toma não pode ficar sem. Teve uma mudança de laboratório e ele sumiu do mercado. Então, a gente consegue suprir isso, toda essa carência, um remédio imprescindível, que não tem jeito da pessoa ficar sem, e nós conseguimos, através da manipulação, suprir uma transição de laboratórios. Esse é um que eu estou vivendo esses dias. Mas existem outras coisas que a manipulação faz e que realmente, por exemplo, essas doses personalizadas. Outra coisa muito importante, a pessoa toma 5, 6 comprimidos, a gente consegue colocar numa única cápsula. Olha o conforto. Em vez dela encher a mão de comprimido, nós colocamos. Aí você tem todo um estudo atrás daquilo para ver toda a interação medicamentosa que vai acontecer lá dentro da cápsula, para a pessoa tomar uma cápsula só, substituindo às vezes 5 comprimidos. É uma responsabilidade muito grande também, né, Valéria, por trás de tudo isso. Isso aí é uma história, por exemplo, a minha vida realmente é uma história. Meu pai era farmacêutico, a minha casa era uma extensão da farmácia, então o nosso castigo lá era lavar vidro. Quando a gente ficava lá brigando entre as irmãs, ele falava, vai lavar vidro. Então aprendemos desde pequenininho, crescemos dentro de uma farmácia de manipulação. Então daí vem essa, por exemplo, eu fiz 2º grau em Campinas e naquela época existia todos os cursos em Campinas, menos farmácia. Eu não continuei lá justamente procurando um lugar onde tinha uma escola. Eu já sabia desde pequenininho o que eu queria ser. E isso foi ótimo, sabe? Então dá-se um prazer muito grande trabalhar com a manipulação. E a gente vê toda essa dedicação pelo sucesso que a farmácia é, né? Hoje é muito difícil manter um negócio ativo, funcionando bem, né? A gente tem, além de todas as questões burocráticas, a gente estava conversando um pouquinho antes a respeito disso aqui, tem a questão das concorrências, as coisas vão mudando, né? A cidade vai crescendo, outras pessoas vêm também, mas então assim, é difícil se manter e para se manter realmente tem que ter excelência naquilo que se faz, né? Excelência. E a gente sabe, hoje qualquer mercado é muito concorrido, mas essa tradição, esse compromisso, essa responsabilidade e essa evolução que nós temos que acompanhar constantemente, nos leva a um crescimento cada vez melhor. E aquilo que você falou, é excelência naquilo que faz. Uma coisa que eu percebo muito, Valéria, você está sempre nos congressos, né? Muito. E a Valéria faz questão, sempre que ela vai num congresso, ela faz questão de visitar a gente para trazer as novidades também. E a evolução é muito grande, né? Nós vamos falar, tenho certeza, sobre essas tecnologias que vêm. E dentro da farmácia de manipulação, a tecnologia veio com tudo e nós, nesse ano, no congresso que nós fomos em julho, já compramos vários aparelhos que facilitou muito a nossa vida lá dentro. Muito, muito, muito. E falando sobre o laboratório em si também, né, como você entrou nessa parte aí do maquinário todo, né,
existe legislações que são muito firmes ali atrás, né? É um processo muito rígido lá dentro. A burocracia é muito grande, né? De papel, mas nós temos coisas assim, os controles de qualidade são muito grandes. Você medir uma temperatura de uma geladeira, como nós temos várias, 3 vezes por dia. Umidade, isso é o que eu estou lembrando aqui agora, mas os meninos, os treinamentos, nós temos uma farmacêutica, você conhece a Joelma? A Joelma tem mais de 13 ou 14 anos em farmácia de manipulação, então ela assim, é praticamente como se fosse por etapa. Entra a manipulação aqui embaixo, de imediatamente já sai o rótulo e o pedido lá em cima, tudo passando por impressoras e definindo. Aí lá tem um feeling para poder ver. É laboratório de cápsula? No laboratório de cápsula não tem nada, não tem uma pia, não tem nada, não pode ter água. Ou não, é para o laboratório de dermatos, ou de homeopatia, ou vai fazer um floral. Então tem uma pessoa, como a gente chama de ilha. É uma ilha aonde faz essa divisão. Então o controle de qualidade começa aqui embaixo na hora que vai mandar essa fórmula lá para cima. E isso é muito importante. Passo a passo que não tem como ter erro, né? Não pode pular uma etapa. Não pode. E a gente tem tido, assim, é muito gratificante, que faz muito tempo que a gente, assim, não tem um desvio de conduta que possa comprometer, graças a Deus, nunca tivemos. Mas qualquer coisa, assim, um dissabor. Você prescreve, você é uma de ponta aqui que pode falar, né? Realmente a gente tem. Eu falo que eu vigio essa farmácia muito mais do que foi meus filhos. Bom, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta porque nós temos muita coisa para falar hoje ainda a respeito da manipulação e de tudo que envolve esse processo, tá? A gente volta já. Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor. Tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo. Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe, todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Estamos de volta com o Informe Saúde, hoje recebendo a doutora Valéria Bueno. Nós estamos falando sobre manipulação, sobre os riscos, os benefícios, sobre todo esse processo que envolve e o quanto essa área tem crescido, tem se desenvolvido e trago muitos benefícios, tanto para os pacientes como para nós profissionais de saúde, né? Nessa personalização que a gente tem condição de fazer com as nossas prescrições, as nossas formulações, né, Valéria? Acho que isso é uma coisa que traz à frente, assim, né, a manipulação, a questão de personalizar esse manipulado. E de poder trabalhar com essas doses realmente personalizada. A pessoa precisa daquilo, a quantidade de cápsula que ela precisa é aquilo, é outra coisa importante, que não se sobra medicamento em casa. E um dos grandes riscos que a gente vê no Brasil é a intoxicação medicamentosa. Às vezes você deixa lá sobrando e vem uma criança ou uma pessoa, um velho que não sabe, às vezes já perdeu a visão, não está sabendo direito lá o
o que tomar. Então, isso é uma vantagem muito grande. É feito o número de doses e a concentração dessas doses de forma exata, de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Eu comento muito isso, Valéria. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou tomando um complexo de vitamina de A a Z, mas eu não estou sentindo muita melhora. Aí eu sempre falo isso e pode me corrigir se eu estiver errada. O produto industrializado, aquele que você chega na prateleira e compra por conta própria, ele tem que favorecer pelo menos a maioria da população. Então ele tem que ter uma dosagem baixa. Para não correr nenhum risco de contaminação. Para que não se tenha riscos. Então a dose é sempre reduzida. Então por isso é tão importante quando a gente tem, falando sobre vitaminas, né, uma deficiência de B12, como você mesmo citou, a gente ter uma dosagem específica e deixar aquele industrializado para manutenção dessa dose depois. Essa a diferença aí você chegou, a diferença da indústria é essa porque ela é feita em alta escala. Na indústria ela tem que atingir um tanto de gente. A manipulação é artesanal, é feita para a Arielle, é feita para a Valéria. Então essa diferença é o primordial. É aí que tem assim, a coisa mais bonita da manipulação é essa, a gente poder trabalhar essa dose, a apresentação e a quantidade. Olha que benefício. E a manipulação, ela traz benefício para várias áreas, né? Nós estamos falando aqui sobre as cápsulas, mas a gente tem a parte de dermato também, né? Os cremes, os óleos. Hoje você já tem uma linha de protetores solares. Eu soube esses dias que já tem desodorante sem alumínio lá. Eu prezo muito por isso, vocês sabem disso, né? Vou te presentear com vou experimentar e contar para todo mundo. Vocês sabem que eu vivo em busca desses produtos orgânicos, limpos, né? Que a gente fala. E o alumínio, você sabe, o excesso outra coisa, outra novidade, pasta de dente sem flúor também, né? Pasta de dente sem flúor. Temos muita coisa lá. Protetor solar oral, que potencializa o protetor comum, facilitando, então, o melasma, que é um desafio, você sabe disso? Com certeza. Então, o protetor oral também é muito importante. Tem peeling oral. Então, assim, realmente a gente tem uma série de coisas lá novas, e aí toda vez mais procurando. Ontem, por exemplo, eu fiz uma fórmula lá sobre lipedema, que é uma coisa em alta e o resultado é ótimo, porque a gente normalmente faz, como eu tenho lipedema, a gente testa na gente mesmo. Isso é importantíssimo. Eu falo que o maior controle de qualidade é aquele que você, ao manipular, tem certeza que seu pai tomaria, sua mãe tomaria, seus filhos, seus netos. Esse é o maior controle de qualidade. Valéria, e como... Eu vou fazer uma pergunta que eu recebo muito, tá? Às vezes a gente passa um manipulado e a pessoa fala assim, mas o industrializado dele, vou jogar isso, o industrializado custa R$100 e o manipulado custa só 40. Será que não tem perigo? Não tem nada errado em relação a isso? Né? Então esse valor, essa diferença do industrializado para o manipulado, explica para todo mundo por que se dá essa diferença muito grande. Justamente uma das grandes coisas, a indústria, o produto industrializado, normalmente ele investe demais em marketing. Nós estávamos falando aqui no começo o valor que é o marketing. Ele tem visitação médica, ele tem por trás daquela visitação um profissional, enfim, é um trâmite de coisas até chegar no consumidor. O produto manipulado, uma vez perdido, a patente foi quebrada lá pela indústria, é simplesmente a matéria-prima e o nosso serviço. E com isso o custo abaixa muito. Às vezes leva até uma certa insegurança, que é o que você está falando, uma certa insegurança. E essas apresentações realmente assim, os custos da manipulação não são pequenos. A matéria-prima é o mais barato. O que envolve? É esse treinamento, as pessoas que trabalham lá, a hora trabalhada, os produtos trabalhados. E assim mesmo a gente consegue um preço melhor. Isso só não vai ter um preço melhor quando se trata de um produto muito específico, que são doses, fórmulas com associações maiores e que exige alguma coisa mais profunda na manipulação ali. Tipo, vamos supor um sachê. Um sachê, a mão de obra, eu tenho uma máquina de sachê, nós temos lá, e aí exige
Você, então, em vez de fazer uma cápsula de, vamos supor, 500 miligramas, naquele sachê ele vai ter 3 gramas, corresponde a 6 cápsulas. Então, se você for olhar isso aí, pode acontecer, de alguns casos bem específicos, que a manipulação pode ser até um pouco mais cara. Mas aí entra um processo. Na maioria das vezes, é isso aí que você falou. E leva, às vezes, ainda tem um outro agravante, Arielle, que no Brasil é muito comum. A diferença do preço de uma farmácia para outra. Isso existe muito. É como, na realidade, eu falo que a manipulação é uma cozinha. Você pode fazer dentro de uma cozinha, pensa na manipulação. E isso aí, quando você vai numa farmácia e faz um orçamento e fala assim, ficou em R$80. Você vem na outra, ficou em 40. Você vai na outra, ficou em 120. O consumidor fica extremamente inseguro, fala, e aí? Isso aí, gente, é o que eu falo muito. A gente pode garantir aquilo que a gente faz. Então, eu garanto aquilo que nós fazemos dentro da nossa farmácia. E como qualquer setor onde tem concorrência, essa variação de preço, o consumidor vai ter que levar em conta a farmácia regulamentada. Quem que está por trás? Qual o profissional que está ali para responder para mim todas as minhas dúvidas e aquilo que ele responde? Como que são a estrutura física dessa farmácia? O que ela apresenta? A segurança, o controle de qualidade. O que eu falo muito? Quando chega uma matéria-prima, ela vem com um laudo. Então, nós temos lá, a gente chama quarentena. Essa farmácia fica lá, a matéria-prima dessa quarentena. E depois nós vamos fazer os testes de controle de qualidade que nós temos aparelhos para fazer. Aquilo que a gente não tem, nós terceirizamos. Nós usamos muito a Faculdade Newton de Paiva, usamos um laboratório de Juiz de Fora. Todos esses com aquele controle de qualidade rígido, ele vem. Tipo água. Nós temos que mandar água todos os meses. A água potável e a água que nós usamos dentro do laboratório de manipulação. Para isso a gente tem um aparelho. Então ele manda o resultado desse controle de qualidade. A partir do momento que foi aprovado, é que nós começamos a usar a matéria-prima. E aí você guarda um pouco de cada lote da matéria-prima numa reserva. Caso tenha algum problema, alguém passe mal com ele, eu tenho uma contraprova. Então, não é uma coisa de assim, eu quero fazer e vou fazer. Não é tão simples assim. É bem rígido. O processo, ele é... Muito. É um processo grande até chegar na cápsula em si, né? Isso é uma coisa que... eu acho que as pessoas que não trabalham, vamos falar assim, que não têm negócios, né, próprios, às vezes não tem essa noção de tudo que envolve, né, o trabalho ali. Porque é tudo isso que você falou. Né, naquela cápsula, a cápsula tem custo, o pó tem custo, o profissional tem custo, o selo tem custo, a embalagem tem custo, o rótulo tem custo. O aparelho que está lá tem custo. O aparelho, a manutenção do aparelho, a manutenção do espaço, todos esses testes. Então são muitos custos que estão aí por trás daquela cápsulazinha que vai pronta para casa, né? E aí também existe uma diferença que eu acho que vale da gente ressaltar, né? Ao contrário, vou trazer o contrário agora, né? Às vezes a pessoa vai comprar um industrializado e fala, nossa, mas olha para você ver, esse industrializado fica muito mais barato do que o manipulado. Uhum. E aí a gente tem que pensar na questão da escala de manipulação. A escala. Né? Uma indústria que produz numa grande escala tem um custo muito mais reduzido. Dilui o custo, né? O custo é diluído ali. E a manipulação, como é feito artesanalmente, né? Artesanal, de uma forma artesanal, ele então tem o custo dele, porque é o que eu te falei, depende da complexidade da forma. Fala para nós um pouco sobre essas tecnologias, o que está chegando de novo aí para ajudar. Você falou sobre essa máquina, controle de água, né? O que mais que tem aí de inovador? As impressoras, assim, 3D, as impressoras que chegaram são assim, fascinantes. Nesse congresso eu fiquei assim, alucinada por a qualidade do rótulo, porque o que é mais importante dentro da manipulação, a hora que você recebe, o que você tem que fazer? É o rótulo, a apresentação. A apresentação e a confiança que aquilo te passa. Então, eu tenho uma impressora 3D, ela já está assim,
guardadinha ali, ela vai ficar aqui até a gente, né, ter condições de comprar. Tem também os softwares de gestão. Então, por quê? Na manipulação tem que ter uma rastreabilidade. O que é isso? Se esse medicamento aqui, eu vou pegar esse medicamento desde a hora que o caminhão saiu lá do meu fornecedor, ele tem que ser rastreado até a hora que eu entrego ele para o meu cliente. Então, se precisar de rastrear, ele tem a nota fiscal, né? Você não vai comprar uma coisa sem nota, porque nem primeiro não existe fornecedor, só se for alguém, então isso é fora de cogitação. Eu tenho o documento da entrada, o documento desse laudo que realmente chega lá, ó, um saquinho de pó, tá escrito lá para mim, por exemplo, hidroquinona. Aí eu falo, isso aqui é hidroquinona? Antes dele passar para dentro, eu tenho que fazer teste de cor, sabor, que são os mais específicos para mim confirmar. Vem um laudo, eu confiro, faço os testes e confiro que realmente aquela substância é hidroquinona. Depois daquilo, aí eu tenho os laudos internos que eu tenho que criar. E, além de tudo, quando eu vou devolver, eu tenho que rastrear aquilo para ver. Dosagem correta? Foi feito para a Arielle? É prescrição dela própria? Ou então é para ela prescrever ou para outro cliente, paciente dela? E aí nós temos que rastrear na entrada e na saída. Então, essa rastreabilidade é o que mais dá qualidade do produto manipulado. Nossa, gente, a gente eu tô aqui, tá vendo ela, ouvindo ela falar e já pensando como que todo esse processo acontece, como é difícil criar esse processo dentro de uma empresa. Né? Porque depende também da cultura da equipe. A gente precisa muito da equipe para fazer isso funcionar. É como se fosse um quebra-cabeça, cada um encaixadinho num processo. Entendeu? E são todos os processos descritos através de um POP. Você sabe o que é POP? Que aí é processo operacional padrão. Para fazer. Então, tipo, até a temperatura do caminhão que chega aqui, eles pedem para a gente medir. É claro que não são todos, mas de vez em quando, esporadicamente, a gente tem que ter essa informação também. Bom, gente, nós vamos para mais um intervalo comercial e rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. A doutora Valéria vai responder as perguntas de vocês, que vocês nos enviaram, e vamos ainda falar sobre mitos e verdades, e ela vai deixar 3 dicas bem especiais para nós aqui hoje. A gente já volta. Cliente Mais Saúde. Agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde. Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde, pagamento via FGTS. Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste. Informação rápida, objetiva e de confiança. Estamos de volta com o Informe Saúde e agora nós queremos ouvir vocês. Então vamos esclarecer as dúvidas que vocês nos enviaram e nós vamos começar pela dúvida da Anelise. Oi, tudo bem? Meu nome é Anelise e eu queria saber qual a diferença do medicamento genérico e do manipulado. Bom, doutora Valéria, qual é essa diferença entre o genérico, o medicamento genérico e o medicamento manipulado? Olha, Arielle, para me explicar a diferença entre genérico e manipulado, eu tenho que vir no primeiro de referência,
que é medicamento de referência? É aquele primeiro medicamento que surgiu através de pesquisa de laboratório para aquele sintoma. Tipo, losartan. Nós temos várias cópias do losartan, que é um remédio que todo mundo toma para pressão. Ele, para ser genérico, ele tem que passar por um teste de bioequivalência. O que é isso? Os testes de absorção, de dissolução, todos os testes que, a hora que você coloca um comprimido de referência na boca, o de genérico tem que dar a mesma resposta e passar pela mesma, aqui na área gástrica, via toda, dando o mesmo resultado. Aí o governo, então, libera e o medicamento vem com aquela letra G, quer dizer, ele é uma cópia fiel do de referência. Já o de manipulação, eu já falei antes, ele passa por uma rastreabilidade. Essa matéria-prima, quando ela chega aqui, esses testes são realizados dentro da farmácia de manipulação, no nosso laboratório de controle de qualidade, que a gente tem uma estrutura grande para isso lá dentro, e aquilo que não se faz dentro da farmácia é terceirizado. Então, a diferença maior é essa, o remédio genérico passou por um teste de bioequivalência e é uma cópia do referência. E o manipulado, nós temos o controle de qualidade aqui dentro da nossa própria farmácia e faz o que não dá errado. Lá no início você falou a respeito do Gardenal. O Gardenal, ele é a referência? A referência. Existe um genérico dele? Chama fenetoína. E agora existe o manipulado. Fenobarbital, aliás, o Gardenal é fenobarbital. Tem ele genérico e tem na manipulação. Sabe o que ele é mais usado? Veterinário. A manipulação a gente usa muito no PET, que nós temos ali dentro da farmácia, nós temos a área de veterinário, parte de PET. Então o Gardenal a gente na realidade usava muito, eu tinha matéria-prima para atender PET. Como faltou na indústria, aí nós tínhamos ela disponível para atender o paciente comum. Bom, agora nós vamos à pergunta da Adegmar. Meu nome é Adegmar, né? E minha dúvida é, nessa época de mudanças climáticas, qual a melhor vitamina para a imunidade? Bom, doutora Valéria, realmente nós estamos vivendo uma fase muito inconstante em relação a esse tempo, né? Frio, quente, chove, venta e não há sistema imunológico que aguente isso, né? Tanto nosso quanto das crianças também. Fala para nós sobre os melhores fitoterápicos aí, né? Vitaminas, o que a gente pode usar. O primeiro que me veio aqui na cabeça chama Epicor. É realmente um fitoterápico e que é usado muito, você mesmo prescreve muito. E na parte de vitaminas e sais minerais, a gente tem, como você mesmo falou, zinco, nós temos vitamina D, vitamina B12, isso tudo para você ter uma proteção grande, tem que ter elas todas alinhadas num patamar de, mais alto possível. Vitamina D, isso eu acho que você vai falar melhor para nós, que eu sei que é a prescritora, né? Eu sou só a cozinheira. A gente hoje tem muitos fitoterápicos que entram aí, né? Eu acho que o Epicor é o campeão, né? Essa parte toda respiratória ele trata muito bem. Principalmente criança, né? Principalmente criança. A equinácea também, eu gosto muito dela. E a timomodulina, que eu acho que ela é fantástica, é um trio fantástico. Mas a gente não pode deixar de lado essas vitaminas e os minerais, porque são os nossos cofatores, né? Isso. Então a gente tem que ter interação deles para absorção. Uma coisa que a gente faz muito, que eu acredito aí que ajude demais na imunidade também, nós fazemos muito xarope de ômega. Porque todo mundo que conhece ômega 3, né, ou ômega 6, ele pensa naquela cápsula oleosa, e na realidade ele existe em pó, que você pode incorporar, faz o xarope, é muito comum para uma criança autista. E é imprescindível o uso do ômega 3 no autismo, no TDAH. Entendeu? Então assim, ajuda muito, nós temos uma gama. Aí depende da prescrição de vocês. Agora, bacana a gente saber, é por isso que a gente precisa ter essa relação com as pessoas que a gente trabalha, né? Juntos. De forma direta ou indireta, né? Pirulito, gomas, ter essa diversidade, principalmente para as crianças, isso é fantástico. Faz uma diferença grande. Por exemplo, eu faço
complexo para criança que tem TDAH, Dr. Marcelo Pereira, que prescreve muito, e é um chocolate alpino. São 5 matérias-primas, né, 5 substâncias que vão ali, e ele come de sobremesa. Ele não precisa comer Eu prescrevia muito esse chocolate para quem tem compulsão por doce, mas aí o povo vicia no chocolate, porque ele é gostoso. Ele é muito gostoso. Apesar dele ser sem açúcar, não tem açúcar nenhum, 70% ali de cacau, mas ele é delicioso. Todo mundo fala que ele é muito gostoso. Bom, vamos passar para os mitos e verdades. Então eu quero trazer aqui 3 mitos e verdades para a gente esclarecer. Todo medicamento manipulado é mais barato do que o industrializado? Você pode falar que a grande maioria, sim. Existem as exceções que nós já falamos aqui agora mesmo. Se uma fórmula extremamente complexa, que exige uma manipulação diferenciada, ela pode até acontecer de ser mais cara, mas isso é raro. Dentro dos manipulados, tem como burlar esse controle de qualidade? De maneira alguma. É a parte fundamental, é uma das coisas que a gente assim preza, esse controle de qualidade, aquilo que eu te falei, rastreabilidade. Pensa que da hora que entra até a hora que sai e realmente não tem jeito. Vamos ser muito direto em relação a isso. São 35 anos de um nome muito pesado para jogar fora numa fórmula, né? Não é? E a gente preza e outra coisa, ele é muita proteção divina. Com certeza. Ali dentro, eu falo muito, você pode ver, nós começamos o dia no laboratório com uma oração e pede realmente a proteção. É claro que ele nos protege 100%, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. Gente, a Valéria é aquele tipo de profissional que quando a gente está desesperado e não sabe para onde corre, a gente corre para ela. Né? A gente brincou aqui esses dias, com quem eu tava conversando com alguma pessoa, não vou lembrar agora. E aí a gente ainda falou assim, a Santa Valéria, que ajuda a gente com isso. Eles falam médica dos pobres. E é real, né? A maioria das pessoas eu sei que procuram ali uma solução, às vezes, para coisas que não está conseguindo. Experiência. Aí é a experiência, né? Eu acho que é doação também, porque tem pessoas que têm experiência, mas não têm vocação para doar, né? Isso. É dom, realmente eu acho que na vida a gente veio para servir. É o que nós vamos levar daqui, é isso. E em relação à manipulação, eu acho que isso aqui a gente já falou muito, mas vale a pena a gente reforçar. A manipulação, ela permite ajustar as doses específicas, né? Enquanto na indústria a gente não tem essa possibilidade. E eu acho só um adendo aí, falando da evolução, as fórmulas agora, né? Eu acredito que o remédio daqui para frente vai ser todos baseado na molécula biológica de cada um e no genoma. Aquilo que a gente traz de gene. Então, vai ter uma mudança, talvez eu nem esteja aqui para ver isso de um tempo aí, mas vai ter uma mudança muito grande na maneira de manipular, fabricar a própria indústria, porque com essa evolução da IA, dessas gestões todas que estão aparecendo, essas inovações, vai ser cada vez mais o remédio personalizado de uma forma assim, específica para aquele indivíduo. Porque impressão digital tem igual? Não tem. Então, meu DNA não é igual ao seu. E aí entra essa parte artesanal. Cada vez mais isso vai crescer e vai crescer de uma forma assim, que vai ter um valor muito grande aquele profissional que tiver um conhecimento do individual. Essa parte humanizada está voltando. Acabou graças a Deus, aquela história de você assim, entregou, não sabe quem é, te dá seu CPF, é números. E a gente não trabalha com números. Você trabalha com o quê? Com vida. Com vida, é isso mesmo. Bom, Valéria, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Eu quase não gosto muito dessa parte. Mas eu queria que você deixasse para nós agora 3 dicas que você acha que é muito importante. Tanto em relação à farmácia, em relação à saúde, à manipulação, né, aquilo que você viveu nesses 35, 36 anos aí dentro dessa área. A primeira delas, quando você sai de um prescritor e fala, eu vou escolher uma farmácia para me comprar meu medicamento, presta atenção,
essa farmácia tem um farmacêutico responsável que vai te acompanhar caso tenha qualquer problema ali? Ela é regulamentada pela Anvisa? Aliás, a Anvisa hoje exige muito, mas quais são os profissionais que estão atrás daquele medicamento que você vai comprar? Essa é a primeira dica, a escolha da farmácia de manipulação. Ou a farmácia de drogaria também. Hoje não é só isso. Medicamento é uma coisa muito séria. Você vai jogar para dentro do seu organismo e as consequências, as reações adversas, as alergias que ele pode causar são sérias. Então, a primeira dica, onde vou comprar e por que eu vou naquela farmácia? É só preço? É só o que tem atrás daquilo que eu quero? É para mim. No medicamento, vocês não tem que enxergar como gasto, mas como investimento. Tem que ver o valor. Investimento, né? Na minha saúde. É isso mesmo. Bom, Valéria, eu quero que, para a gente fechar aqui, né, você falou agora de uma coisa que é muito importante, desses avanços todos que a gente vem tendo. A IA realmente veio para revolucionar e a gente precisa aprender a lidar com isso, né, a enxergar com outros olhos, porque ontem eu até recebi uma mensagem de uma seguidora falando sobre que as pessoas vão perder muitos empregos. Eu acho que a gente vai precisar se adaptar a isso e aprender a trabalhar, né? Então, mudanças vão acontecer em todas as áreas, né? Mas assim, olhando para o futuro, o que você acha, né? Qual vai ser o papel da manipulação, principalmente dentro dessa medicina preventiva? O papel dela vai ser essencial. Para vocês prescritores, então, como que você vai prescrever uma coisa? Porque o mundo está abrindo de uma tal forma, Arielle, que tudo que a gente vê igual você falou ali, a IA. Ela, às vezes a gente enxerga com maus olhos, né? De emprego, ou de vai passar o fulano, vai ser passado para trás, vai ter... A gente tem que enxergar que ela veio para facilitar a nossa vida e encurtar o tempo de processos. Então, na manipulação, eu acredito que essa burocracia toda que a gente tem lá dentro, nós vamos fazer, que gasta às vezes horas em dando entrada em medicamento, vai ser de uma forma muito diferenciada. O controle de qualidade, então, eu já enxergo que ele vai ser assim, minutos, sabe? Vai ser uma máquina que você vai colocar e ele vai te dar a história, tudo que tem ali dentro daquele saquinho. Quando eu for sair com a fórmula, ele vai dar a história e isso aí. Então, a evolução vai ser muito grande. E nós temos que acompanhar, e aí que entra aquela sede de estudar, a sede de correr atrás, a sede de sempre querer aprender. Eu acho que eu vou morrer aprendendo, porque é uma sede insaciável. E que bom. Do saber. Que bom que a gente tem pessoas dessa forma, né? Eu acho que hoje tudo é muito raso. Né? Tudo muito distante, as pessoas, e então a gente precisa de pessoas que ainda têm essa sede de estar ali, de fazer, de estar presente, de não enxergar só como negócio, né? E outra coisa, né? A gente vai envelhecendo e se a gente parar, eu acho assim que o envelhecimento vem para todos, não tem jeito da gente, mas o que estimula a gente a viver são os desafios das coisas novas. Para mim continuar com meu espírito jovem, eu tenho que continuar. O corpo é uma consequência daquilo que eu tratei de que maneira. Os exercícios físicos que eu pratiquei, a dieta que eu fiz, o que eu tirei, a consciência, que é o que você aplica aqui no seu consultório. Você ensina a pessoa a mudar de hábitos e ter uma vida com qualidade. E isso aí eu acho que é o que traz para a gente e esse desafio nos estimula a ficar cada vez mais jovem. Pelo menos profissionalmente e no espírito. E reforçar que prevenir ainda é a melhor opção, né? Não tem como, né? Ainda não é isso? Opção. E Valéria, se vocês comprar manipulados, você pode saber. Confie na nossa farmácia que realmente a gente está lá, cada dia, pensando numa fórmula para você. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada por participar com a gente. Eu acho que é muito importante a gente ter profissionais que são referências, né? Falando sobre assuntos que são tão importantes e que estão tão em alta,
né? As pessoas precisam ter mais conhecimento, serem mais críticos a partir disso, desse conhecimento que a gente compartilha por aí. Obrigada. Eu que te agradeço. Estamos de portas abertas, sempre que tiver novidades, traga para nós, trazer, sim. Né, que a gente vai falar. E a gente ainda tem a vantagem de ser aqui pertinho. Pois é, então tá eu corro aqui, lado. né? Muito obrigada mesmo, sou muito grata. Bom, nós terminamos aqui, ficamos por aqui hoje com o Informe Saúde. Espero que vocês gostem e desfrutem muito desse conteúdo todo. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.